Agora são 6h18, estamos de volta com o link. Um adolescente de 16 anos morreu dentro de uma ambulância depois de ser transferido de um hospital de Cachoeiro para um outro hospital em Vila Velha. Kevin Tomé Belo da Silva, de 16 anos, começou a passar mal na última segunda-feira e foi encaminhado ao pronto atendimento Paulo Pereira Gomes no bairro Baiminos na sexta. E os médicos informaram à família que o adolescente precisaria de uma vaga para a UTI devido ao seu estado de saúde. Segundo a tia do adolescente, nenhum hospital de Cachoeiro poderia atender Kevin, pois o hospital infantil só recebe pacientes até 15 anos de idade e a Santa Casa e o hospital evangélico só recebem os pacientes a partir de 18 anos. Kevin então foi encaminhado para o hospital de Vila Velha. Segundo a mãe, a caminho o adolescente sofreu 2 paradas cardíacas e ao chegar à porta do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, por volta de 00h30, ao qual a família foi informada que teria vaga na UTI, veio o desespero diante da recusa de atendimento por parte das médicas plantonistas e por não conseguirem entrada na unidade. Irmãos, estamos aqui, a Suzana já fez o propósito dela com Deus, já tomou uma decisão, já orou pelo Kevin, já pegou, já oramos. Olha, o Kevin está ali ainda, olha, já é mais de 3h da manhã, mas eu sei de uma coisa, nosso Deus não é um Deus que nos desampara. Por volta de 4h30 da manhã, o adolescente sofreu mais uma parada cardíaca, não resistiu e morreu dentro da ambulância sem atendimento. Um vídeo mostra o desespero dos familiares. Grava, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o descaso. Olha aí o descaso. Oh, meu filho não fez isso com a mãe, filho. Olha aí o descaso. 00h30 chegou na porta desse hospital. Você que é médico, rasga o seu diploma e vai lavar a privada. Filho, por favor. Vai lavar a privada. Você que é médico. Morreu alguém aqui na porta desse hospital. 2 médicas que estavam no plantão no hospital infantil foram afastadas pelo caso da morte desse adolescente. A Secretaria de Saúde investiga se teve negligência ou não no caso. Mas para entender melhor sobre o assunto, a gente recebe agora aqui na bancada o advogado especialista em defesa médica, Dr. Télvio Valim. Dr. Télvio, boa noite, bem-vindo aqui ao link. Boa noite, Penélope, Fabiano. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de defesa médica com o senhor. Dr. Télvio, vamos primeiro explicar essa situação, né? Não é o primeiro caso em que a gente se discute essa questão e logo de imediato é muito comum logo culpar o profissional da saúde, culpar o médico. Mas o que a gente discute é se de fato se tinha uma estrutura adequada, né, para atender. Será que 2 plantonistas eram suficientes para atender a demanda que a gente tem hoje em hospitais, ainda mais falando de hospitais de pediatria, né? A gente está falando de hospital infantil, a gente sabe que faltam pediatras no nosso estado e fora também, tem uma defasagem, né, nessa demanda. Na opinião do senhor, que acompanha essa situação já há algum tempo, como que o senhor avalia isso? Primeiro, eu gostaria, assim, de coração, assim, levar a minha solidariedade à família do Kelvin, né? Perder um filho não é algo bonito, não. Então, assim, eu estou aqui, eu tenho um lado de defesa, estou aqui para defender institucionalmente os médicos, né? Mas eu sei que a dor é um negócio assim, inexplicável, assim, não dá para... Então vai aí a família, a minha solidariedade, né? Mas existe várias falhas do sistema, isso não é a primeira vez que ocorre, isso ocorre de norte a sul do país, né? O que eu gostaria de pronto, assim, de pontuar é que não se afasta sem um processo legal, sem apurar a responsabilidade. Na opinião do senhor, então, o afastamento foi alguma, equivocado? Equivocado o afastamento, porque quando você afasta sem apurar, você coloca toda a sociedade, todo mundo contra esses profissionais. É óbvio, não está aqui se discutindo, é uma dor, né? Claro. É um fato morte, precisa ser apurado, né? Existem as responsabilidades, mas o afastamento nós somos contra, porque estas médicas são especialistas, estão lá esses anos todos salvando vidas. Eu não quero acreditar, Fabiano, que elas estivessem lá brincando ou por alguma coisa assim, deixar morrer um paciente na porta. Então, assim, nós temos que avaliar sistemicamente todos os fatos que ocorreram.
Então, assim, quando se afasta, já imputa uma responsabilidade, já é uma pena, né? Fora isso, elas terão que responder a isso. Mas isso me veio à mente porque eu estava tomando um cafezinho num shopping ali da Serra e a atendente ouvia a conversa, né, já imputando essa culpa, como se elas estivessem já condenadas. E pior ainda, né, como se elas não tivessem isso aí de um atendente de balcão numa cafeteria, onde eu fui atendido. E aí, no julgamento dessa pessoa, Fabiano, ela disse o seguinte, e não atendeu porque era negro. Olha bem como que a coisa evolui, né? Então, assim, precipitou-se o governo do Estado no afastamento dessas profissionais. Elas estão lá, têm compromisso, são especialistas, estão lá nesses anos todos, têm um compromisso público de salvar vidas, né? Essa fatalidade devia ser apurada, né? Essa ambulância tinha condições de fazer esse transporte. Eu soube que houveram paradas cardíacas no transporte, dentro do transporte. Desculpa te vaga existia. Doutor Theo, desculpa te interromper, mas até é importante trazer isso, porque normalmente essas ambulâncias só pode fazer uma remoção com o médico. Então, não tinha o médico dentro? Essa é uma questão também, né? Eu gostaria de colocar, no geral, essas empresas que ganham essas licitações do Estado, ganhou a licitação, ela sai recrutando profissionais. No geral, são, não quero dizer que foi o médico, mas são pessoas que às vezes não têm a experiência devida. Né? Será que a causa-morte que deve ser apurada não ocorreu na ambulância? Né? Era o veículo próprio, estava tudo equipado, isso tudo é objeto de apuração. O médico que conduzia dentro desse veículo tinha a capacidade, tinha experiência. Né? Da última vez que eu tive contato com essa linha, eram médicos jovens. Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, doutor Theo, como é que essas médicas podem responder agora por um processo? Olha só, como o próprio governo anunciou, elas já estão sendo, respondendo já, porque já corre o inquérito na delegacia, já fizeram denúncia também junto ao CRM, né? Então elas já respondem, esse afastamento vai ter que ser apurado, essa medida, elas vão responder administrativamente, elas já estão criminalmente, o inquérito já foi instaurado, né? No CRM da mesma sorte, a sindicância já foi instaurada. Então, a família também terá direito a processá-la, se for o caso. A família da vítima. Da vítima, né? Civilmente, para ter essas perdas, né, recompostas. Então, dano moral, essas coisas todas que eles podem postular. Então, de cara, são 4 processos que essas médicas vão responder. Fora esta aflição que elas devem estar vivendo nesses dias de afastamento, no final de semana. Você imagina a cabeça dessas médicas que se prepararam a vida toda para salvar vidas em função de uma fatalidade até então não apurada, foram afastadas e já julgadas socialmente, né? Então, assim, já estão penalizadas. Elas vão responder a 4 processos. Vocês imaginam o que é isso nessa tramitação? Até para a gente explicar, o senhor fala de 4 processos, a gente está falando criminal, administrativo junto à CESA, Secretaria de Saúde, ou seja, é o que for. Pode perder, ou seja, o concurso do cargo, isso, né? A função, enfim. Certo. Criminalmente, o inquérito já foi aberto. Do ponto de vista ético, profissional, a sindicância já foi instaurada junto ao CRM. E a família ainda pode. Pode. Mas quando o senhor fala ético, eles podem perder, inclusive, o CRM, o registro médico. Sim, elas podem ser punidas pelo CRM, em várias modalidades, de acordo com o que for apurado contra elas, entende? Claro. E fora a família que pode processar, ou seja, a tormenta sobreveio sobre elas. Então, assim, antes dessa precipitação, a secretaria deveria ter estrutura para apurar isso antes. Dizer, olha, vamos apurar, não afastar. Porque o afastamento causa um pré-julgamento social. E é o que está acontecendo, porque eu fui testemunha disso hoje. A senhora que me serviu o cafezinho disse isso, que as médicas são responsáveis, né? E ainda não atenderam porque, por conta de um racismo. Olha bem, é um absurdo isso. Então, assim, foi fora da medida o afastamento e aqui vai... do ponto de vista institucional, o nosso protesto em relação a esta questão. Doutor, teve outra questão também, assim, eu tenho muitos amigos médicos e acabo acompanhando essa rotina que é relatada por eles de cansaço, de plantões de 12 horas, 24, 36 muitas vezes. E aí a gente está falando em pronto-socorros, né, enfim, unidade de atendimento, UPAs,
em todos esses locais, que são geridos pelo poder público, municipal ou estadual, né, federal. Será que talvez não está faltando, talvez, uma fiscalização maior, uma atenção maior do poder público nesse sentido, de prover, talvez, mais suporte para esses profissionais? Porque, infelizmente, a gente aqui não está defendendo as profissionais, a gente está dizendo que tem que ser avaliado tudo, tem que olhar todos os lados, mas não sair julgando diretamente, que é o que o doutor Télio está dizendo, não sair julgando diretamente, né, os médicos, sem saber se de fato eles são culpados ou não. Sim. Então, será que não está faltando talvez esse acompanhamento, esse suporte maior por parte do poder público? Eu penso que existe um esforço do poder público em acertar essas questões que a gente tem aí durante anos batido e reclamado e denunciado em todos os cantos, né? E é uma coisa assim que se tornou crônica, né, com o passar dos anos. Eu entendo que o governo ele se esforça nesse sentido, mas é algo que não se faz essa gestão pirrim-pim-pim da noite para o dia, a toque de caixa. Enquanto isso, a população ainda continua sofrendo e os profissionais também, às vezes por falta de condições, por sobrecarga. Então, assim, é todo um conjunto que precisa ser avaliado. Inclusive, a gente recebeu denúncias aqui, junto com esse episódio, por exemplo, da redução de médicos na UPA de Carapina, na Serra. Médicos relatando isso. A gente recebeu denúncias. Sim, com certeza. Nessa semana. Médicos relatando que reduziram o salário dos médicos e reduziram a quantidade de profissionais. Mesmo tem acontecido em outros locais que eu também, como tenho contato com esses médicos, eu acabo recebendo essas denúncias. Lógico que a gente tem que apurar, a gente está aqui colocando um ponto. É o lado dos profissionais. Temos que ouvir também o outro lado. Mas tem que ser visto também essa situação. Com certeza. Então, assim, nós precisamos de ver assim, a forma com que o poder público trata os profissionais. É óbvio, tem que ter condições de trabalho, dignidade profissional, e aí vai salário, ambiente no local de trabalho, né? Estrutura, né? E também a cobrança. Não adianta no momento deste, que alguma falha, eu não quero crer que essas médicas estavam lá para deixar morrer. Alguma falha nesse processo, nesse procedimento todo, dessa remoção até chegar, aconteceu. Né? E isso precisa de ser apurado. Então, assim, tudo isso, condições e depois também controle, o governo deve fazer. Olha, e, acima de tudo, dar condições para esses médicos. Doutor Télio, inclusive, assim, a gente faz um jornalismo muito sério, muito equilibrado, dando espaço para todos os lados. A gente acabou de receber, nesse momento, uma nota do Hospital Estadual Infantil, da Secretaria de Saúde aqui do Estado, que diz o seguinte: olha, o Hospital Estadual Infantil Maternidade IMABA, né, Alzir Bernardo Alves, lamenta profundamente o falecimento da adolescente Kelvin Belo Tomé da Silva e informa que registrou ocorrência policial contra o que considera flagrante negligência médica por parte das profissionais plantonistas. Isso ou seja, já é uma acusação. Já está acusando por parte, né, das profissionais. Destaca também... Tem que apurar, não acusar. Exato. Destaca também que as duas médicas foram afastadas de suas funções, o que é garantido no Código de Conduta da instituição, diante da fraude, escândalo ou algo do gênero por parte do colaborador ou prestador de serviço até a apuração da investigação, garantindo ampla defesa. A direção informa ainda que foi feita a representação junto ao Conselho Regional de Medicina para que a conduta das profissionais envolvidas seja devidamente avaliada. E reafirma que o IMABA estava preparado para receber a paciente com disponibilidade de leito, profissionais e equipamentos necessários ao atendimento. Essa é a posição da Secretaria de Estado da Saúde, que administra o Hospital Estadual Infantil. É muito fácil, nesse momento, jogar a culpa no hipossuficiente, no caso aí o médico trabalhador. Eu pergunto aos senhores, quantas vidas essas profissionais salvaram? Será que elas estavam lá efetivamente para deixar morrer? Ou será que é algo do próprio sistema? Né? E agora é fácil o governo jogar na conta delas a situação. Aí vai os processos, enfim, como se elas fossem o culpado. Será que essa questão não é uma questão estrutural que deve ser melhor debatida? É muito fácil, com o poder de governo, de gestão, apontar, como está apontando, negligência das médicas e denunciar, abrir inquérito, afastar. Agora, será que o sistema atende adequadamente a população? Quantas vidas estas médicas salvaram no decorrer dos anos? Então, assim, foi precipitado a forma com que o governo está tratando o caso e não se julga desta forma. Né? Muitas das vezes, quantos processos nós vemos aí que é noticiado na mídia, quando vai se apurar, a gente vê que não tem responsabilidade alguma daqueles profissionais, ou a responsabilidade era de outra pessoa, não aquela que estavam sendo acusadas no momento. Então, assim, vale a reflexão, e o amigo telespectador vai saber julgar essa questão. Parece-me que
colocar a culpa simplesmente dos médicos, como se o governo tivesse lá tudo certinho. O hospital não tem problema algum, não tem fila, não tem problema de transporte, não tem problema de vaga, a culpa é do médico. Isto é uma injustiça contra a classe médica, que está lá, sim, para salvar vidas. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo estourou. Eu quero agradecer muito ao Dr. Tevio Valim, advogado, especialista em defesa médica, que também representa o Sindicato dos Médicos aqui do Espírito Santo. Dr. Tevio, foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. Estou à disposição. Uma boa noite a todos os amigos telespectadores. Obrigado. Obrigado, doutor.